Daniel Vorcaro foi o cara que percebeu que no Brasil a lei não importa e que ele podia fazer o que ele quisesse desde que pagasse propina suficiente para as pessoas certas e continuasse amigo do rei. Deu certo? Ora, ele enriqueceu espetacularmente. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Para isso eu preciso do seu like, preciso que você curta o vídeo para aumentar o nosso engajamento, para a gente chegar ao máximo de pessoas possível. Preciso mesmo. Por cada like que você dá, eu sei que é chato, todo programa eu peço isso, e você tem que fazer todas as vezes. Mas a verdade é que você, nas redes sociais, determina o tamanho da relevância de cada canal. E mande o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para sua família, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Eu vou começar o seguinte, vamos começar com conceitos, né? Muitas vezes a gente repete termos, coisas, que acabam se tornando slogans, né? E a gente não sabe mais qual é o significado desse termo, desse slogan. E a gente vai repetindo incessantemente, e no final das contas, às vezes o significado das palavras acaba sendo perdido. Um desses termos de ciência política, que graças a Deus entrou no vernáculo público e passou a ser repetido o tempo inteiro, é o tal do Estado Democrático de Direito. Você conhece esse termo, você sabe o que é Estado Democrático de Direito, você já ouviu falar disso. Mas para ele ter algum eco, ele precisa significar algo para você também. E muitas pessoas não entendem de onde vem, né? Se você parar para pensar o que é Estado Democrático de Direito. Então, isso vem da tradição iluminista britânica, da ideia do rule of law. Rule of law, a expressão em inglês, rule of law, né? Ou seja, quem manda é a lei. A tradução que as pessoas costumam fazer é o império das leis. Quem impera são as leis. E é um contraponto à ideia tradicional e vigente na Europa até aquele momento de que um soberano e a sua corte mandavam. Um soberano e a sua corte, tudo a eles era possível, mas não era possível para os plebeus, para as pessoas comuns. O Estado Democrático de Direito surge primeiro com a famosa Revolução Gloriosa, a Magna Carta, depois é implementado de forma mais plena nos Estados Unidos com a Revolução Americana e a sua consequente Constituição e o Bill of Rights. E aí o mundo passou a copiar esse conceito. O mundo viu o que os Estados Unidos fizeram e acharam bom, e isso passou a ser replicado no mundo, inclusive de certa forma no Brasil, né? Então você tem um Estado onde quem manda não é a autoridade, mas sim a lei. Isso começou a ser implementado no Brasil, inclusive no próprio Império, não é uma defesa republicana aqui, embora como forma de governo seja a minha predileta. Mas você criou uma sociedade que elege os seus representantes, e dá a eles mandatos populares, e esses representantes formulam as leis, e o Estado passa a atuar com base nessas leis. Então é um Estado democrático pela forma como são eleitos os seus mandatários, de direito, porque os mandatários estão limitados pelo direito, ou seja, pelas leis, pelo rule of law. Então, todos aqueles num Estado democrático de direito são escravos da aplicação da lei. Então, um presidente não pode decidir fora da lei, um juiz não pode decidir nada de acordo com as convicções pessoais dele, um sujeito não pode ter certos privilégios por ser mais amigo do presidente da República, dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou de quem quer que seja. O que vale no Estado democrático de direito é tão somente a lei. E há muitos advogados brasileiros, eu sempre falo o seguinte, aqueles que forem advogados no chat, confirmem ou neguem o que eu vou dizer. Pode botar aqui o chat daqui a pouquinho no ar, Bruno. Mas
Eu diria que todo mundo que é advogado, ou tem um amigo próximo advogado, ou tem um parente advogado, já percebeu que no Brasil não existe esse negócio de império das leis. Não existe mais Estado democrático de direito. Por quê? Porque a lei não importa mais, e não importa mais para os advogados. O que se tornou a profissão de advogado? Um doutor do direito? Não. Mas alguém que faz lobby em tribunal. E se tornou uma carreira muito lucrativa. Os advogados que estão no chat vendo aqui sabem que hoje no Brasil não importa a lei, mas sim o quão próximo, o quão amigo você é do juiz que vai julgar o caso, ou da pessoa que indicou o juiz para essa posição que ele ocupa. Então o que importa no Brasil não é o direito, mas é o seu relacionamento. Isso é tão admitido que, vejam, quando escolheram o doutor Celso Villardi para ocupar a defesa do presidente Bolsonaro, o que todos os jornais diziam sobre o assunto? Eles não diziam assim: foi escolhido o doutor Celso Villardi, que é um grande respeitado jurista, com tantos livros publicados, etc. Não. Ele até pode ser, e de fato é pessoa digna, não é um mau homem, não é disso que eu estou falando. O meu ponto é o que os jornais diziam. Diziam: ele tem bom relacionamento na corte. Um bom advogado hoje, portanto, é medido pelo tamanho do seu relacionamento com os poderosos. E isso, obviamente, desincentiva as grandes mentes do direito, os grandes juristas. Não vai ter um Rui Barbosa brasileiro. Isso incentiva ao quê? Ao bom jurista? Não. Aos vagabundos bem relacionados. Os amigos do rei, os amigos da corte e qualquer um com dinheiro o suficiente para participar dessa festa, molhando a mão de quem tem poder. Então, hoje no Brasil, nós retomamos um Estado que não é nem medieval, um Estado absolutista, em que não importa o quão bom seja o seu caso, o quão baseado na lei seja a sua argumentação, o quão correto tenha sido o procedimento que você adotou, não importa. O que importa é o quão amigo do rei ou dos reis você é. E é por isso que esses eventos de advogado, as festas dos grandes escritórios, o Gilmar Palusa, os fóruns internacionais que fazem em Portugal, na Itália, em Washington, em Nova York, o que quer que seja, os convescotes se tornaram a principal atividade de um escritório de advocacia. Todos os grandes escritórios de advocacia hoje vivem disso, sem exceção. No final das contas, portanto, um negócio extremamente lucrativo para essas pessoas. E é impossível lutarmos, nós, pobres coitados, uma guerra contra um grupo que tem tantas pessoas enriquecendo alucinadamente enquanto trabalham tão pouco. Nós sabemos, por exemplo, que a Viviane Bastos de Moraes ganhou uma propina através de um contrato de 129 milhões de reais do Banco Master e se tornou a segunda craque mais bem paga do Brasil, perdendo talvez somente para o Neymar. Essa Neymar é a verdadeira Neymar do judiciário brasileiro, porque não está jogando, não está entregando resultado e mesmo assim está ganhando uma bolada. E eu não falo isso só como uma piada, uma figura de linguagem, não, é sério. Viviane jogou pelo Master muito menos do que o Neymar jogou pelo Santos. Vejam, por exemplo, essa notícia. Escritório da Mulher de Moraes perde única ação na qual defendeu o Master. Não foi só que ela terminou no meio da tabela do Brasileirão. Ela ganhou 129 milhões de reais e atuou em uma causa e perdeu essa causa na qual ela atuava. Agora, percebam que ela perdeu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Vocês acham que essa causa vai ser levada e recorrida até chegar ao Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? O que vocês acham? Que essa causa vai ser recorrida até chegar ao STF ou não? E quando chegar ao STF, onde o marido dela é ministro, e o ministro mais poderoso, será que a Neymar da advocacia brasileira vai continuar perdendo? É claro que não. Hoje todo mundo fala do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro virou o grande nome
na boca do jornalismo. Mas quem é Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro foi um cara que percebeu esse esquema. Daniel Vorcaro foi o cara que percebeu que no Brasil a lei não importa e que ele podia fazer o que ele quisesse desde que pagasse propina suficiente para as pessoas certas e continuasse amigo do rei. Deu certo? Ora, ele enriqueceu espetacularmente através de um banco claramente fraudulento. E o plano dele teria dado muito certo. Muito certo. Não por isso, e eu acho que a gente acabou não colocando aqui, saiu uma reportagem onde diziam que a prioridade número 1 de Daniel Vorcaro era o quê? Garantir liquidez dos seus correntistas no banco, garantir que o banco tivesse ativos limpos, garantir que houvesse credibilidade. Não. A prioridade número 1 de Daniel Vorcaro, segundo os jornais, é uma pena eu ter esquecido de colocar essa reportagem aqui, a prioridade número 1 era pagar Viviane Barros de Moraes. E o plano dele teria dado muito certo. Deu muito certo durante muito tempo e teria continuado a dar certo. Ele teria sido salvo, inclusive, por uma operação junto ao BRB. Ah, parece que tá na pauta. Se tiver na pauta, bota aí na tela enquanto eu tô falando. O plano dele teria dado muito certo e ele teria salvo em uma operação com um banco público, que era o Banco Regional de Brasília. Só que o problema não foi que a lei funcionou, o Banco Central percebeu quem era André Esteves, as coisas funcionaram. Não. Ou André Esteves, tô falando, Daniel Vorcaro. Vou falar do André Esteves aqui. O que aconteceu foi que alguém, justamente um concorrente mais bem relacionado e mais poderoso que ele, alguém com mais influência na corte, entrou em conflito. Ah, tá aqui, ó. Aliás, a reportagem é inclusive da excelente Malu Gaspar. Ah, não, essa é a derrota da mulher de Moraes na defesa do Banco Master. É que tá abaixo na reportagem. Entendi. Eu vi uma reportagem em algum jornal dizendo que a prioridade número 1 do banco era o pagamento dele. Isso foi uma manchete por si só. É que a gente realmente, eu esqueci na hora de bater a pauta com vocês, de lembrar dessa notícia. Então o que aconteceu com o Vorcaro? Ora, Vorcaro entrou em conflito com um cara mais poderoso que ele, que é o André Esteves. Um desses caras que no Brasil consegue tudo o que quer, porque é muito mais amigo dos reis. Acho que talvez o único que esteja no mesmo patamar do Esteves no Brasil seja a JBS. Então são essas as pessoas. Se você molhar a mão das pessoas certas, ou dos seus familiares, ou melhor, através dos seus familiares, as portas começam a se abrir para você. E isso não é restrito ao Vorcaro. Esse que é o meu ponto. Não é restrito ao Vorcaro. Vorcaro foi apenas um que foi pego num fogo cruzado. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim como eu gostei e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Lembrando que se vocês gostam desse tipo de análise política e comentários que a grande mídia acaba sempre escondendo da gente, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que vão ao ar todos os dias às 18, 19 e 20 horas de segunda a segunda, ou seja, o canal não para. Então, para você não perder nada, ative o sininho das notificações e se inscreve aqui no canal. Se você quer fazer a sua parte para um país melhor, você pode se tornar apoiador do Paulo Figueiredo, esse jornalista que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Eles fizeram o que 512 deputados e 81 senadores não conseguiram fazer pelo nosso país. Então, para que esse trabalho continue, é fundamental que eles tenham apoio. Entra aqui no link da descrição
pega o cupom Olavo é do Carvalho, que é um presente nosso aqui do canal para você, e se torne um apoiador. Cada pessoa que entra e vira um apoiador faz muita diferença. Paulo Figueiredo não tem apoio governamental e não recebe dinheiro público para fazer o que ele faz. Ele tira do bolso dele. Então, se você quer apoiar, tem um link aqui na descrição, tem o nosso presente, e com menos de $5 por mês você faz a sua parte. Se você quer se tornar um apoiador ainda maior, fazer mais diferença e poder se comunicar com Paulo Figueiredo, ter acesso ao e-mail dele, a uma reunião mensal com os patronos Gold, você vira patrono Gold. É $50 por mês e você tem acesso a um grupo exclusivo com pessoas brilhantes e que tem debates de excelentíssimo nível lá dentro. Então não perca tempo, faça a sua parte, porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão fazendo a dele. Valeu!